Olá a todos amigos da Brain Inteligência Estratégica, é um prazer estar com todos vocês em mais um Conversa de Mercado com a Brain. Hoje nós trouxemos Juliano Melnick, ele é CEO da Melnick Incorporadora, a primeira incorporadora do sul do Brasil a abrir capital. Olá Juliano, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, Fábio. Prazer estar falando contigo e a todo mundo aí que nos assistem. Né? Realmente estamos chegando aí no final desse ano complicado, né, pelas questões da Covid, mas apesar disso, nossa empresa tem alguns pontos a comemorar, como tu bem falasse, aí o sucesso do nosso IPO, que foi realmente do nosso setor da construção civil, o primeiro aqui da região sul do país. Legal. Pessoal, antes de nós começarmos o bate-papo convido a todos a se inscreverem no nosso canal, apertarem as notificações para seguir e ter acesso aos nossos conteúdos semanais. Juliano, a gente sempre começa esse papo pedindo para a pessoa contar um pouquinho da história da empresa. No caso da Melnick não é tão fácil, porque é uma empresa aí quase cinquentenária já, né? Mas se você conseguir resumir um pouquinho da história da Melnick para o pessoal poder conhecer antes da gente entrar nas novidades, seria bom. Vai lá. Vamos lá, vamos tentar reduzir aqui, né, 50 anos em 5 minutos, mas assim, né, nossa história começa em 1970, na época o meu pai, né, já graduado, né, engenheiro civil, junto com um sócio, né, colega de faculdade, montam uma pequena empresa, né, como todo início, né, para fazer pequenas coisas, começa com o conserto de uma calçada em um determinado lugar, um muro lá não sei aonde, de repente junta aí, né, alguns investidores, aí consegue fazer um pequeno prédio de poucos apartamentos, e assim essa empresa que na época chamava Melco, né, Melco Construções, vai crescendo e também num mercado bem interessante, né, naquela época da década de 70, né, o Brasil viveu também através do BNH, também uma época do chamado migração do fluxo campo-cidade, né, onde muitas pessoas vinham do interior dos estados para as capitais, e isso impulsionou bastante a construção civil. Durante 20 anos, né, eles trabalharam juntos, e mais ou menos ali no 1990, no final no início, né, da década de 90, eles abriram sociedade, né, as duas famílias aí já tinham filhos, né, indo para a universidade, e acharam que a empresa, né, era pequena demais para acomodar mais a segunda geração, né, de duas famílias, e também mais ou menos ali no meio, na década de 80, ali por 84, mais ou menos, as taxas de juros, né, do país começaram a subir muito, e aí naquela época o BNH acabou quebrando, né? E aí começou a ficar também mais difícil os negócios, né? Então a empresa também teve que dar uma adequada, uma enxugada, né? Como as empresas de construção civil são assim, conforme o país cresce, elas crescem, quando o país para, elas param, é uma atividade muito ligada à macroeconomia do país. A empresa estava menor, chegando à segunda geração, já acharam que era o momento, então, de desfazer a sociedade, né? A partir daí, meu pai seguiu, né, com a Melnick, e a Melnick foi uma empresa já numa fase de fazer apenas empreendimentos de alto padrão. A Melco fazia essas grandes nas obras que acho que não chega a ser o Minha Casa Minha Vida de hoje, mas obras mais populares, né, de muitos blocos, prédios pintados. E quando deu essa escassez de crédito, né, quando o meu pai abriu a sociedade, disse, não, agora, para as empresas sustentarem, a gente tem que trabalhar com o dinheiro do cliente. E para trabalhar com o dinheiro do cliente, trabalha mais com o pessoal de alta renda, e começou, então, a fazer obras a preço de custo, tá, para apartamentos que aqui eram, digamos assim, o topo da pirâmide de Porto Alegre, que eram apartamentos na faixa de 270, 300 metros quadrados, né, um por andar. Então, esse foi, digamos assim, o pontapé inicial dessa fase da Melnick, né? E aí, por muitos anos, ele fez prédios a preço de custo. A partir de um determinado momento, né, ficou mais difícil trabalhar a preço de custo. Nós tínhamos muitas empresas aqui, a questão da dificuldade de controlar custos e a própria inflação começou a que algumas obras estourassem de prazo, de preço. E aí o cliente não conseguia acompanhar mais aquele pagamento, né? Isso, e aí então algumas obras começaram a estourar, algumas obras começaram a puxar prazo, e aí o sistema na cidade começou a ficar queimado, tá? E aí se passou então a começar a fazer incorporações a preço fechado.
isso mais ou menos aí por 94, mais ou menos 96, né, fazer pequenas obras de preço fechado, e aí a empresa foi, digamos assim, crescendo e ocupando o espaço dentro desse mercado de alto padrão na nossa cidade. Mais ou menos por aí, né, tanto eu quanto o Leandro, que é meu irmão, nós nos formamos na engenharia civil, começamos a trabalhar, então, com uma boa empresa familiar, né, trabalhar com o pai, e mais ou menos ali pelo final, na década de 90, né, nós começamos, então, a assumir um pouco mais aquele início de trabalho. Começa, né, sendo estagiário, olhando as obras, fazendo empreendimento, depois entrando um pouco mais no escritório. Depois de um determinado tempo, né, tu começa a criar coragem para tentar, olha, a gente podia fazer uma coisa diferente. E nós pegamos, naquela época, muito aquela questão da qualidade, né? ISO 9000 chegando no nosso país, um tópico muito forte. Gestão, né? Nós fomos fazer gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, então um monte de novidades em termos de, não só de qualidade, de gestão, programa de participação de resultados, uma série de ferramentas novas que nós queríamos implementar na empresa, e aí teve uma grande habilidade do meu pai de realmente nos dar esse espaço, né, para a gente trazer essas novidades na época e começar a implementar na nossa empresa. E das primeiras que nós fizemos foi fazer o planejamento estratégico. O primeiro planejamento estratégico, que até então era uma empresa que, à medida que ia fazendo bons terrenos, iam aparecendo, ela ia incorporando... Era uma empresa de projetos, né? Como a maior parte das incorporadoras. Tem um terreno, vamos desenvolver um produto para esse terreno, lança, achei outro terreno, pintou aqui, vai... É uma empresa de projetos, ela deixou de ser uma empresa de projetos para virar uma empresa mesmo. Exatamente. Então, ali foi um trabalho, nós paramos no final do ano, fizemos um planejamento estratégico, criamos, então, a missão, a visão do negócio, criamos os nossos objetivos e metas, e nós vimos o seguinte: na época nós éramos uma empresa, um bom player de mercado de alto padrão, e vimos que se nós construíssemos um pouco mais, nós nos tornaríamos a maior incorporadora daquele segmento. E esse foi o nosso objetivo, né? Vamos ser, o nosso planejamento estratégico, normalmente a gente faz de 3 em 3 anos, né? De 3 a 5 anos, mais ou menos. E dissemos, não, vamos aumentar um pouco o nosso volume, vamos tornar a líder de alto padrão na cidade, né? E aí nós começamos a implementar, ao mesmo tempo, todas essas situações, né? O drywall começando a chegar, trabalhar com os pallets para carregar os tijolos. Aí tu tinha que negociar com o empreiteiro que ele não queria baixar o preço, você vai ser mais rápido, então vamos bancar igual. Então, a empresa foi melhorando em termos de qualidade, foi se atualizando em termos de uma empresa mais profissional, em técnicas de gestão de qualidade, e também aumentando um pouco de tamanho, até que mais ou menos ali em 2003 nós atingimos. Então, nós fizemos levantamentos e vimos que naquele momento nós éramos a empresa com mais unidades em produção de alto padrão, e criamos, inclusive, um slogan que nos acompanhou por muitos anos, que era Melnick, líder em alto padrão no Rio Grande do Sul, porque, naturalmente, o líder da cidade de Porto Alegre era o que tinha maior volume no estado, e aí tivemos esse momento, né? Nessa época, qual que era o tamanho, desculpa, Juliano, nessa época, então, 2003, quando vocês viram líder do segmento de alto padrão, qual era o share de vocês comparado com o líder em unidades ou VGV absoluto, que na época devia estar entre Gotzen, Cirela, Rossi, alguma coisa assim? Como é que vocês eram? Porque vocês ainda estavam mais nichados. Nessa época, né, ainda não tinha havido a parceria da Goldstein com a Cirela, então nós tínhamos apenas a Goldstein na praça, né? Nós tínhamos a Bortoncello, que era uma consultora familiar aqui muito, muito forte na época, e também a Rossi, né, eram as 3 grandes, e era uma diferença bem grande. Nós éramos uma empresa de nicho de mercado, eu diria que talvez 1/10 do tamanho dessas grandes empresas, né? Essa foi uma época que a Rossi chegou aqui através do primeiro, uma parceria com a Goldstein, com o Plano 100, né? Então, o que aconteceu? Era uma clara divisão das empresas capitalizadas, né, conseguiam emprestar para o cliente, então elas faziam o papel do banco, que praticamente não existia, e as demais que não eram capitalizadas, elas faziam o preço de custo, prestação de serviço, ou trabalhavam no alto padrão, porque ali os clientes pagavam durante a obra e tu conseguia, com um pouco de caixa, fazer as obras, né? Não tinha meio termo, porque não existia funding no mercado, né? Mas realmente a empresa era bem menor, nós não estávamos talvez nem entre as 50 ou 30 maiores empresas aqui do segmento, né? Com isso conquistado, nós passamos para reolhar nosso planejamento estratégico e a partir dali nós vimos que não tinha muito o que fazer, né? Porque nós não tínhamos funding para ir brigar com as grandes, nós já éramos a maior
no segmento de alto padrão, e ele foi basicamente, olha, vamos agora seguir, nos manter como alto padrão, vamos manter esse tamanho de empresa para garantir essa posição de liderança, consolidar essa posição de liderança. Nós tínhamos chegado no primeiro ano, sabe como é a construção, às vezes chega no ano, o segundo já não chega de novo, o terceiro já não é, então foi um ponto, né? Então, vamos consolidar isso. E fizemos, então, e por 3 anos, né, de 2003 a 2006, nós mantivemos esse patamar. Quando nós começamos a perceber, a gente sempre gostou muito de estudar macroeconomia, que as condições do país estavam ficando propícias, né, através de não só de entrada de recursos, mas também de segurança jurídica, que o nosso setor iria se capitalizar, iria crescer muito. Né? E aí nós fizemos, olha, o que nós vamos fazer? Né? Nós podemos aproveitar esse momento, como todas as empresas, quer dizer, vai ser melhor para todo mundo, né? E vamos aproveitar essa onda, ou nós podemos tentar fazer algo mais do que só fazer outro padrão e tentar realmente crescer e aproveitar essa onda, essa possibilidade de uma maneira diferente. Nessa época, fizemos algumas parcerias, algumas joint ventures, fizemos com a Takaoka, né? A Takaoka é embrionária, né, do Alphaville, na sua origem, e fechamos com eles um empreendimento de loteamento aqui, de condomínio fechado, e fizemos uma joint venture com a Rossi. Né? A Rossi já estava aqui, ela era uma das líderes do mercado, nós atuávamos no alto padrão, a Rossi não, nós sabíamos como atuar nesse segmento, eles não, eles tinham funding, fizemos uma joint venture para fazer alguns empreendimentos, lançamos 2 empreendimentos, fizeram realmente bastante sucesso, e começamos a ajeitar a nossa empresa para deixá-la de uma empresa, digamos assim, o mais profissionalizada possível. Então, lembra que nós tínhamos, às vezes, não era uma empresa grande, mas nós precisamos ter todos esses departamentos, portanto, Leandro, tu fica com o departamento A, B, C e D, eu, os outros, mas ele tem que existir, tem que ter uma rotina para a gente olhar essas coisas como se fosse uma empresa maior, que depois, quando for crescer, nós vamos preenchendo as caixinhas. Né? E com isso, nós fizemos alguns empreendimentos com a Rossi, mas vimos que trabalhar só no alto padrão com a Rossi, a gente crescia o dobro, mas dividia por 2, na verdade estava ficando muito parecido. Né? E a Rossi não tinha interesse que a gente crescesse, né, para as obras de médio padrão, porque afinal eles já estavam estabelecidos na praça e já faziam esse tipo de empreendimento. E aí nós fomos começados a ser procurados por outras empresas que começaram a abrir capital. Né? Nem nós imaginávamos que seriam tantas empresas naquele ciclo de 2006, 2007, 2008 que abriam capital. Então, nós já tínhamos feito essa joint venture com a Rossi, mas realmente muitas outras empresas fizeram. Nós começamos a ser procurados com diferentes possibilidades. Quando que a Cirela fez a parceria com a Goldstein? Se não me engano, foi em 2007. Tá? Posso estar enganado, mas se não me engano, 2007. E aí nós começamos a ouvir algumas propostas de todas as maneiras. Tinha gente querendo comprar a empresa, tinha gente querendo fazer negócio apenas na SPS. E aí, nessa oportunidade, nós conhecemos o pessoal da Even, né? E ali realmente bateu uma proposta e uma ideia bem interessante. Nós tínhamos ideias em comuns, né? Acho que para fazer a parceria tu tem que ter ideias em comuns, senão não adianta tu pensar A, o outro pensar B, essa relação não vai durar. Tem que existir uma certa empatia, né? E pelo Carlos, que na época era CEO, o João, né? Que até hoje continua na empresa, a gente teve realmente uma empatia, que é importante dentro dos negócios. E o modelo, né, de fazer uma empresa, uma NILCO, como nós chamávamos, que era uma Melnick Even, uma empresa nova, em que ninguém pudesse fazer nada fora dela, não é uma opção, realmente tudo está ali dentro, nós estamos juntos para crescer dentro da mesma ideia. Né? E também 2 filosofias importantes que nós, digamos assim, compartilhávamos e que realmente foi importante. A primeira era uma crença nossa e daí também que o crescimento de uma empresa, naquela época, lá muitos crescimentos geográficos, não tinha que ser ir para 100 cidades. Né? Tu tinha que escolher uma região e buscar ser líder dessa região. Líder não quer dizer sempre a maior, mas ser uma empresa relevante, entre as 2, 3 maiores, uma empresa relevante. Primeiro, né, porque administrar 100 cidades é um custo, talvez administrar 2 ou 3 é um custo menor, é mais fácil, o controle se torna mais fácil. E segundo, quando tu é uma empresa relevante na região que tu atua, tu atrai os melhores terrenos, tu atrai os melhores talentos. Então, isso é diferente quando tu é grande, porque tu está em 100 cidades, mas tu é irrelevante em cada uma das cidades. Né? Então, nós achávamos que o melhor caminho era esse, e acho que isso foi uma situação que eu acho que aqui é um destaque que aconteceu. Desculpa, Juliano, eu acho que aqui é um destaque muito bacana para a gente frisar, né? Porque foi uma mudança estratégica completamente diferente das outras empresas que abriram capital. Né? De todo mundo que abriu capital, tiveram 2, 3 empresas que não fizeram uma expansão geográfica muito grande. Né?
tivemos a Ezetec, que focou em São Paulo, e realmente muito grande em São Paulo, a JHS, que virou JHSF, também altíssimo padrão e só ali em São Paulo, e tivemos a Iven, no caso, daí com a parceria, e aonde a parceria, mesmo no Rio Grande do Sul, não focou em se espalhar no Rio Grande do Sul, né? Ela focou em ser relevante, e eu achei que a tua frase é sensacional, porque você pode ser grande ou ter a impressão de ser grande, mas ser irrelevante nas cidades em que atua, ou você ser grande, mas ser muito relevante nas cidades em que atua. E eu acho que isso é uma diferença importante quanto visão estratégica. Exatamente. Nós tínhamos compartilhávamos, né, esta crença, né? Então, e a segunda, né, que era crescer por competências, né? Numa época em que se falava muito, né, do Minha Casa Minha Vida, então, que seria o grande mercado, mas é uma diferença de ser uma empresa que nasceu fazendo Minha Casa Minha Vida, de repente uma empresa de padrão médio-alto, querer começar a fazer Minha Casa Minha Vida, que é um outro mercado, né? Então, nós temos que respeitar a nossa cultura, nossa competência. Da Melnick que é fazer bem feito, de alto valor agregado, né? Então, mesmo que o mercado ache que nós temos que ir para um determinado lugar, nós temos que crescer por competência. Então, nós devemos crescer, primeiro, aumentando tudo que dávamos no alto padrão, depois indo para o médio-alto, depois indo para o médio, depois indo que nós chamamos do mercado emergente, que é aquele acima do Minha Casa Minha Vida, aquela unidade de 300 a 700 mil reais, porque à medida que tu ia expandido por competência e por adjacência, ou seja, quem faz alto padrão tem uma boa chance de acertar no médio-alto. Mas tem uma grande chance de errar se for Minha Casa Minha Vida, tá? Mas à medida que tu se consolida e sabe operar o médio-alto, fazer médio é um passo. E assim era o nosso plano, né? Aí tivemos um ponto bem importante, nós fizemos a nossa parceria, nós assinamos, se não me engano, foi em abril de 2008, o primeiro lançamento seria em outubro de 2008, e tudo pronto para o nosso primeiro lançamento, vem a famosa crise mundial, né? Então, eu tinha feito o primeiro lançamento ainda, né? E eu lembro que eu estava viajando, o Leandro me ligou, tu viu o que está acontecendo? Então, o que hoje? Vai para a TV, vai para... E eu fui olhar e esse mundo está acabando, aquela situação toda, né? E a gente falava para o pessoal em São Paulo, o mundo acabou, e um horror, né? Mas aí, de novo, a nossa proximidade com a macroeconomia nos ajudou muito, nós conseguimos entender a posição do Brasil, nós vimos que aquilo não seria uma crise tão importante para o nosso país, e quando todas as empresas congelaram, né, nós fomos às compras de terreno. Nós fizemos um enorme land bank, que talvez não pudesse ser possível nessa oportunidade que a crise trouxe, onde nós tínhamos outras empresas bem maiores do que nós, tão mais capitalizadas do que nós na praça, nós uns pequenos, né, mas realmente naquele momento as empresas travaram, e nós acreditamos e fomos, né? E aí duas coisas aconteceram. A primeira, se compra barato, quando ninguém está comprando, com qualidade, porque a concorrência é menor, e segundo, que graças a Deus estávamos certos, e realmente o mercado logo depois voltou, né? E nós conseguimos, então, ter um crescimento. Esse terceiro planejamento estratégico era de crescimento. Nós tínhamos que sair de uma empresa de um tamanho e crescer para virar uma da que nós chamamos de líderes, uma das 3 maiores da praça, uma empresa relevante, e era crescer tipo 5, 6, 7 vezes o tamanho. Então, é aquele momento que cada ano tu duplica de tamanho, né? Então, é muita gente nova entrando na empresa, então é um momento bem delicado, tu começa a perder um pouco a cultura da empresa, porque de repente tu tinha 40 funcionários, de repente tu vira 80, então metade já não é mais pessoas que têm a tua cultura, no outro ano tu já vira 160, e aí tu tem 25% das pessoas que conhecem do jeito que tu faz, né? Então, quando tu cresce aceleradamente, tu não consegue dar atenção a tudo, né? Tu tem que fazer escolhas e renúncias, então tu escolhe em coisas que tu não quer abrir mão, outras tu sabe que vai ter que, né, consertar depois, mas nós conseguimos então fazer esse crescimento e chegamos lá no ano de mais ou menos 2011, 12, como a empresa líder aqui do nosso segmento. Aí a líder completa, aí não mais a líder no alto padrão, aí a líder efetivo de mercado. No caso, uma coisa também, Juliana, que vocês virar uma das 3, mas vocês viraram a primeira. Exatamente. O plano era exatamente isso. Nós temos um volume que nós queremos atuar e queremos ser uma empresa relevante, aquela que é competitiva na hora de buscar e reter talentos e buscar terrenos, né? Acabou, sim, né, que aí nós conseguimos nos destacar. E aí tem uma coisa bem interessante. Aí nós já viramos líderes, sem fazer um novo planejamento estratégico 3 anos depois. E naquela época, 11, 12, naquela época tu vendia prédios em finais de semana, né? O famoso derreteu, o jargão derreteu, e se criou ali, né?
E ali, quando todo mundo estava crescendo, nós tomamos a decisão de não crescer. Nosso planejamento estratégico foi, de 11 para os próximos 4 anos, seguir com o mesmo patamar de lançamentos. Né? Porque nós entendíamos que uma empresa que passou 3 anos duplicando de tamanho, 3 a 4 anos duplicando de tamanho, se nós continuássemos nesse ritmo, a empresa ia explodir. Nós não íamos conseguir manter a cultura, nós não íamos conseguir, muita coisa tinha ficado para trás, que nós tínhamos que retomar. Então, não dá, se nós continuarmos assim, o mercado tem, mas o problema não é mercado, o problema é pessoas, estruturas e processos dentro. E nós tomamos essa decisão, né, e era uma coisa completamente contra o mercado. O mercado, como é que tem lançamento, está vendendo, pode lançar, por que não vai lançar? Isso não, nós travamos, e foi muito acertado. Nós vimos muitas empresas que seguiram crescendo até que realmente explodiram, digamos assim, no certo sentido, que a empresa se desestruturou de tal maneira que não conseguiam mais operar. E esse foi um tempo interessante, porque nós conseguimos nos manter líder, né, dentro desse período, porque as demais acabaram sofrendo e perdendo espaço, e nós conseguimos ajustar a empresa, buscar ajustar, recompor a nossa cultura, buscar aquelas coisas que nós tínhamos deixado para trás, chamadas dores do crescimento, né, e reajustar para que aquilo pudesse estar bem ajustado. Né? E aí estávamos preparados para um novo ciclo de crescimento, quando veio esta crise, né? E a crise que essa nós vimos que realmente o bicho ia pegar. Né? Antes então, de entrar nessa crise, então, Juliano, eu vou fazer uma parte aqui para a gente aproveitar esse período ali de vocês, da parceria Melnick-Iven, porque eu acompanhei algumas coisas um pouco mais de perto, a gente fez alguns estudos juntos, mesmo quando não tinha estudo, estávamos sempre batendo papo aí com vocês e a equipe de vocês do Rio Grande do Sul, e eu acho que vocês deixaram algumas lições desse primeiro grande período de parceria, além dessas questões estratégicas que eu acho que foram importantes, como saber a importância de ser relevante, saber a importância de perceber o momento macroeconômico para ir ser contracorrente, tanto na alta quanto na baixa, né? Não necessariamente correr atrás como todo mundo, e tanto nos dois momentos vocês se mostraram acertados, né? No momento que todo mundo se retraiu, vocês cresceram, quando todo mundo estava dizendo que vocês tinham que crescer ainda mais, vocês falaram, não reduziram, mas falaram, olha, está na hora de manter. Então, essa visão estratégica eu acho que é uma lição bem importante, mas eu também queria falar um pouquinho de produto. Né? E o primeiro produto não é o primeiro, historicamente, cronologicamente, da parceria que me marcou, mas eu, como curitibano, que não temos rio aqui grande, nem mar, né? Eu sempre fui para Porto Alegre, e eu fui dezenas e dezenas de vezes para Porto Alegre, e eu nunca entendi como é que o mar do Guaíba, quem não conhece Porto Alegre não sabe que o Guaíba não é um rio, é um mar, né? É gigante do outro lado, tanto que tem uma ponte para cruzar ele, porque é muito grande, né? Não é como Pinheiros, Tietê, que tem poucas, mas muitas pontes, né? Lá não, o Guaíba é muito grande, é um mar. E a gente não tinha um projeto icônico junto ao Guaíba. Tinha uns da década de 30, quando o Guaíba era o centro da cidade mesmo, né? Mas modernamente nenhum projeto. E vocês lançaram o Pontal, né? No ponto nevrálgico, eu não sei se tem um projeto tão icônico hoje no sul do Brasil, que está no Brasil, desse tipo, que ele conversa simultaneamente com o meio urbano e com a natureza. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como é que surgiu a ideia e quais foram os desafios também. Eu queria que você comentasse um pouco desse projeto. O Pontal é uma obra bem interessante, é uma obra icônica, né? Eu acho que é a obra mais reconhecida aqui do estado. As quantidades de vezes que ela foi capa de jornal é uma coisa impressionante. Mas o Pontal, para as pessoas entenderem, né? O Porto Alegre tem uma orla grande, né, vinculada ao Guaíba, que na verdade é um lago, né? Muitos chamam de Rio Guaíba, mas na verdade ele é um lago. E praticamente toda a zona de orla de Porto Alegre ela é pública. E muito tempo atrás, para a hora de fazer um estaleiro, né? Então se foi feito um estaleiro de uma determinada região junto à zona sul da cidade, que funcionou durante algum tempo montando, né, os navios, até que veio a falência. Né? E esta área, então, é a única área privada da orla, assim, na costa, né, de Porto Alegre, na orla, e ela foi adquirida num leilão por uns investidores. Num primeiro momento, né, através de uma outra construtora, se tentou fazer um projeto de uso misto, residencial e comercial,
mas não era possível fazer ali, então houve até um plebiscito na cidade, imagina, a cidade foi chamada às urnas para votar se podia ter residências ali, realmente foram milhares de pessoas às urnas, e ganhou que não poderia ter residências, né, e aí aquele projeto acabou não acontecendo. E aí esse terreno chegou aqui conosco, né, junto com esses investidores. Como não era possível mais fazer residencial, a ideia foi montar um shopping center na base, né, muito vinculado a serviços, e que tivesse na sua frente um parque linear que conectasse, porque hoje Porto Alegre está desenvolvendo, né, a sua orla como se fosse um grande parque linear. E para não ficar aquilo no meio, né, que não teria como atravessar, a ideia foi dar a sequência desse parque linear. Então se criou um parque linear, o mall com serviços, e aí nós fizemos uma única torre com alguns usos, né, com um uso comercial, um comercial para business, um comercial também respeitando as normas da Anvisa para ser um comercial médico, um hotel, né, um hotel da bandeira da rede Hilton, e também como hub da saúde, que é um produto depois a gente pode falar, uma unidade, né, do Hospital Moinhos de Vento no shopping para falar de saúde de baixa e média complexidade, que é linkado à torre que tem essa questão de clínicas médicas, né, atendendo às normas da Anvisa. Então, esse pacote de produtos transformou nessa torre icônica, né, porque parece um farol dentro da cidade de Porto Alegre, a gente consegue enxergar de tudo que é lugar. Nós vamos ter um grande investimento no sistema de iluminação de fachada ali, que vai ser um grande destaque da cidade, porque realmente tem uma visibilidade muito boa. E foi um empreendimento que foi um grande sucesso de vendas. Praticamente, foi lançado em 2 fases. Uma primeira fase da parte comercial, né, das salas, e depois do hotel. E realmente praticamente se esgotaram as unidades aí durante o lançamento das 2 fases. Então, realmente um sucesso de venda estrondoso, que hoje aí está em obra, que nos enche de orgulho. E foi, é o maior preço médio da cidade, inclusive, acho, né, para o tipo de produto, né? Foi um desafio na época, no meio da crise, onde as salas comerciais tinham caído aí 30%, 40% do seu valor, e realmente era uma obra icônica que tinha que pegar um preço icônico, né, senão não parava em pé, mas as pessoas notaram realmente o valor agregado, e foi inclusive a vencedora aí de uma das categorias do Master Imobiliário agora esse ano. Nós somos a primeira empresa aqui do Rio Grande do Sul a vencer, né, o Master Imobiliário numa categoria, justamente com esse empreendimento que é do Pontal, que é uma parceria nossa com a BM Par, que é dona do Shopping Center, né? Então, realmente um produto que nos enche de orgulho. E você comentou do Hub da Saúde, né, que faz parte também desse complexo, e eu lembro bastante de quando começou a surgir a ideia aí dentro da Melnick do Hub da Saúde, porque o primeiro foi ali no Paço de Areia, né? A divisa ali acho que foi onde também tinha um shopping, aí... Primeiro foi em Canoas. O primeiro, vocês lançaram em Canoas antes de lançar ainda em Porto Alegre, o primeiro Hub? Lançamos em Canoas, né? Como é que surgiu a ideia do Hub da Saúde? O Hub da Saúde veio naquele momento de crise aguda, né, onde aqueles produtos naturais que as incorporadoras fazem, né, acabam tendo dificuldade de sair, e aí a gente fica quebrando a cabeça para fazer uma coisa diferente, né? E aí entra a saúde, e nós fomos falar com o Hospital Moinhos de Vento. O Hospital Moinhos de Vento é o hospital de referência aqui para São Paulo, talvez seria o papel do Albert Einstein, por exemplo, com uma base de comparação. E nós, conversando um pouco de saúde, né, nós tínhamos o Hospital Moinhos de Vento como uma única unidade aqui em Porto Alegre, onde todos os tipos de serviços eram feitos no hospital, né? Baixa, média e alta complexidade. E o hospital é um metro quadrado caro, e é um desperdício fazer média e baixa complexidade no hospital, poderia fazer fora do ambiente hospitalar, desafogando o hospital, né? Ao mesmo tempo, né, nós começamos a estudar aquela questão das normas da Anvisa, que demonstravam que uma sala comercial não é uma clínica médica. Existiam certas adaptações, né, em relação às salas de lixo hospitalar, de medidas, de elevador para maca, de chegada de ambulância, que poderia ter um prédio, né, melhor feito ou resolvido para médicos, né? E aí nós começamos a estudar e fizemos, então, o primeiro lançamento, o lançamento de um VGV realmente bem expressivo em Canoas, no meio da crise, um complexo de 5 torres, né? Ele tinha um mall na base, né? Ele tinha, inclusive, com clínicas médicas. Depois ele tinha uma torre de hotel, uma torre business, uma torre médica e 2 torres de apartamentos compactos, num grande uso misto, né? E realmente foi um sucesso de vendas, porque com isso nós fizemos uma parceria com o Hospital Moinhos de Vento e depois, posteriormente, com a rede Zafari aqui, que também não é só supermercado, são a maior operadora de shoppings aqui. Eu falo depois por que o Zafari entrou. Mas o primeiro, ele não tinha ainda o Zafari, e a ideia realmente
era de fazer um centro de média e baixa complexidade, o Moinhos ancorando, com mais outras operações médicas, numa torre que é voltada para o uso médico, de que o cliente, né, ele vai no médico, ele sai dali, pode fazer os exames, pode ir na farmácia, pode fazer todo o que necessita dentro do ambiente desse, ainda mais num complexo, né, de uso misto, que ainda tem hotel, restaurante e outras opções. E aí nós vimos que, além de realmente foi um grande sucesso, o maior sucesso do ano aqui em Porto Alegre no estado. E aí nós vimos, além de ser um grande produto, uma questão de uma torre médica com serviços médicos na base, um shopping de saúde, né, ancorado com o Hospital Moinhos de Vento, se esse pacote ainda tivesse junto num centro de serviços, melhor ainda. E aí entramos com a companhia Zafari, né, que tem a sua divisão de shopping centers, e começamos a dizer o seguinte: bom, imagina se isso estivesse junto num shopping center, né, quão melhor é para todo mundo. E aí criamos essa ideia do Hub da Saúde, onde esses empreendimentos foram divididos por regiões da cidade, considerando Canoas uma região, mas pegando Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, para que cada um levasse, digamos assim, a média e baixa complexidade para perto das pessoas. Em vez de todo mundo vir para o Hospital Moinhos de Vento e entupir o hospital, deixa esses serviços de média e baixa complexidade nas regiões da cidade, né, que fica mais perto das pessoas, e já acomoda uma torre de médicos ali junto. Né? Isso se interliga como um hub. Então, por exemplo, quem tiver uma clínica no hub da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Leste, tu pode ir perto de casa para fazer o exame e depois passar no da Zona Norte para retirar teu exame perto do teu trabalho, por exemplo. Né? Então, ele se comunica como um hub. Então, nós fizemos o primeiro em Canoas, foi um sucesso. Esse está pronto já, Juliano? Está pronto, já foi inaugurado o Hospital Moinhos de Vento, na unidade do Hospital Moinhos de Vento, está pronto. Nós estamos em fase final de obras, né, de um chamado Linked, né, esse sim, completo, em cima de um shopping center da companhia Zafari, com uma unidade do Hospital Moinhos de Vento e uma torre de clínicas médicas e business e outra residencial compacto. Temos o Pontal, que está em obra, que também é um terceiro, e ainda temos um futuro lançamento na Zona Norte, né, para assim, completar o nosso hub. Né? Então, realmente, um produto que foi um sucesso, a gente conseguiu repicar, ele tem um sentido, é muito gratificante quando faz um produto que ele não é só bom para a incorporadora como uma conta, né? Ele é bom para a cidade, tu levar a saúde para desafogar os hospitais e levar para perto da população essas unidades de média e baixa complexidade, é realmente um prazer imenso, foi realmente um grande sucesso. O quanto foi importante, na tua visão, já estar atrelado a um hospital? Porque nós vemos bastante empreendimentos médicos, de clínicas médicas que respondem à norma da Anvisa também. Ou seja, é possível ser um prédio de saúde ligado de clínicas médicas. Às vezes tem algum exame, alguma loja, né? Alguma empresa de exames, tem algum laboratório junto, enfim, mas em geral não tem um hospital com uma bandeira efetiva, como é o caso do Moinhos. O quão importante é ter a bandeira de Moinhos? Assim, muito significativo. Né? Primeiro, que o Hospital Moinhos é uma referência. Né? Então, além de ser uma bandeira, ele é a bandeira de saúde. Né? Então, eu comparo, né, quando quem trabalha com, que não é o nosso setor, mas é um setor irmão, ligado, assim, que é o setor de shopping center. Né? É muito diferente tu lançar um shopping center e sentar com o pequeno lojista para levar para lá, dizendo que tu tem espaço para lojas âncoras, mas tu não sabe quem. Outra coisa é tu dizer que tu já fechou, por exemplo, com lojas Renner, com Riachuelo, com Ponto Frio, quer dizer, tu já chega com as âncoras ocupadas. Né? Porque se tu não tem as âncoras ocupadas, o que tem ali é uma grande loja que pode se instalar um bom hospital, mas pode se instalar também uma loja de pneus, às vezes tu vende um investidor e o cara tem que... Né? E às vezes, tu, por acaso, tem uma cláusula que obriga a ser serviço de saúde, mas daqui a pouco uma marca duvidosa. Né? E essa marca duvidosa, daqui a pouco quem comprou uma sala lá diz, pô, mas eu não queria ser vizinho dessa marca duvidosa. Né? Então, tu traz junto uma marca consagrada e uma marca que dá essa respeitabilidade, tá? Que realmente, nessa questão do ramo da saúde, acabou juntando a Melni, que é a maior incorporadora da cidade, o Zafari, né, que é o maior operador de shopping e supermercado da cidade, e o Moinhos, que é o hospital top da cidade. Né? Então, 3 marcas que validaram, né, do início, no chão, né, porque aquilo é papel, esse empreendimento. Né? Então, realmente foi um sucesso, eu acho que foi bem
importante nós já sairmos com essa marca que já dá o padrão de qualidade que nós temos para os empreendimentos. E aí, Juliano, falar de um último caso aqui para nós entrarmos no IPO e nos motivos do IPO, é o caso do primeiro hotel temático do Brasil. E eu acho que esse tipo de coisa só dá certo no Rio Grande do Sul também, viu? O gaúcho, eu acho que ele é dos mais apaixonados em tudo, inclusive por futebol. E vocês fizeram o primeiro caso de hotel temático do Brasil. Como é que é isso? Então, assim, tu vê por esses produtos que eu te falei, né, nós sempre tivemos essa veia de tentar produtos extraordinários no sentido de tentar editar o produto ordinário, aquele que é mais um igual àquilo que nós chamamos aqui de holding de nichos, né? Uma empresa que nós viemos do nicho de alto padrão, mas pudesse ter empreendimentos nichados de alto padrão, nichados de saúde e nichados, tu fica com empreendimentos de maior valor que dá mais rentabilidade, né? E um desses foi essa questão do hotel. Nós estávamos com analisando terreno no bairro Moinhos de Vento, um dos bairros mais tradicionais, mais nobres da cidade, e ele tinha um problema, porque ele era um terreno pequeno, era pequeno demais para o nosso porte, da nossa empresa, né? E nós não queríamos largar aquele terreno, que realmente era muito bem localizado, mas, ao mesmo tempo, um VGV muito pequeno, né, para o tamanho da nossa empresa, ele acaba não compensando. Aí tivemos a ideia, vamos tentar um hotel, porque normalmente o hotel tem um valor por metro quadrado maior, então ele cresce o VGV. Definimos, então, fazer um hotel, estava meio no limite, mas, bom, vamos fazer, já achamos que é importante. Começamos a desenvolver o hotel, tudo pronto para lançar, e um dia, né, nós falamos com o pessoal do Grêmio, né, nós conhecemos aí o pessoal, e ele veio uma provocação, né, do Beto Carvalho, que é o diretor de marketing do Grêmio, quem sabe vamos fazer um hotel temático, um hotel do Grêmio, né? Sempre quis fazer, mas nunca teve oportunidade, o que vocês acham e tal? E nós pensamos, isso pode fazer sentido, porque realmente são milhões de fãs no Brasil inteiro, né, no estado inteiro, que tem esse interesse, e aí compramos essa ideia, desenvolvemos, criamos então o primeiro hotel temático do Brasil, né, o Hotel 1903, mas aqui é chamado Hotel do Grêmio, né, porque o Grêmio utiliza essa marca, né, de 1903, tem a hamburgueria 1913, então é a marca que o Grêmio vai. E se nós não vamos fazer esse hotel, e aí criamos esse hotel temático, que inclusive vai ser a casa do Grêmio, né? Ou seja, o Grêmio, quando estiver pronto, ele vai concentrar no hotel. Nesse hotel, então, primeiro, é bem interessante pelo seguinte, porque o Grêmio hoje concentra, ele fecha pacotes, né, e concentra em hotéis quando tem que jogar aqui em Porto Alegre, e isso enche os hotéis, né, porque os fãs vêm do Brasil inteiro para ficar no hotel, porque às vezes o filho cruza ali no café da manhã, pega um autógrafo, né, então no dia do jogo. Isso é um grande problema, que Porto Alegre tem os hotéis cheios durante a semana, mas vazios durante o final de semana. Então, isso passa a ser um grande ativo, né, poder fazer. Então, ele tem realmente toda uma temática, a ideia é que os jogadores concentrem, de repente vai poder dormir no quarto, né, do determinado jogador, depois vai poder deixar recado. Então, nós, com o Grêmio, estamos montando aí uma série de pacotes. Legal. E aí nós fizemos realmente esse empreendimento, fizemos por cotas, né, vendeu no estado inteiro, porque tinha uma situação bem interessante que nós montamos também, que é uma situação nova, que é o direito de uso, né? Nós fizemos uma situação que, como o hotel nunca está sempre cheio, ele está normalmente com ociosidade, que nessa ociosidade as pessoas possam usar uma semana, 2 semanas, 3, 4 semanas por ano. Então, para quem é do interior do estado, que normalmente já vem muito à capital, normalmente gasta em hotéis, né, durante o ano para vir, às vezes para ver um jogo, ver um show, uma consulta médica, comprar no shopping, ele, além de ter um investimento, que é um negócio de uma rentabilidade, ele passa a ter diárias para poder, num valor menor, no valor subsidiado, em que ele pode realmente utilizar o hotel. E para o hotel, então, para ele é uma vantagem extra, né? E para o hotel é bom, porque nessa ociosidade, onde ele está pagando as pessoas, ele, além de fazer essa diária, que é uma fração, não lembro se é 20% ou 30% do valor da diária, então ele tem esse incremento de receita, ele também tem o uso, né, que o hóspede faz. Ele toma café da manhã, ele compra uma coisa, ele vai no frigobar, ele vai no restaurante. Então, movimenta também com receitas extras para o empreendimento. E se por acaso ele tiver 100% cheio, né, aí não tem ociosidade, não tem como usar. Mas também a tua rentabilidade está muito maior, porque aí não precisa. Aí tu tem dinheiro para ganhar o dobro de rentabilidade lá e pagar a diária, né? Então, foi uma metodologia nova que nós criamos. Foi um sucesso estrondoso, nós vendemos 1 metro quadrado realmente altíssimo, então foi realmente um grande sucesso. Então é mais um desses empreendimentos que eu chamo de empreendimentos nichados, empreendimentos únicos aí que a gente vai bolando por aqui. E com tudo isso de bom, nós
falamos de vários cases, porque uma empresa que se tornou a maior do estado tem muita coisa para contar. Por que decidir, então, fazer a IPO? Né? A empresa estava atrelada a uma grande empresa de capital aberto de São Paulo, então como Melnick Iven, né? Muito sucesso. Da onde surgiu, então, a motivação para abrir capital e voltar a ser o nome como Melnick Incorporadora? Fábio, na verdade, sim, foi uma reflexão de que, com as taxas de juros, né, que nós estamos vivendo hoje, o nosso mercado ele realmente iria voltar a patamares pré-crise, digamos assim, né, patamares que nós vivemos ali historicamente, né, então nós haveria mercado. Tanto é que nós temos visto aí pelo Brasil inteiro, né, apesar da crise do Covid, o nosso mercado, pela questão da macroeconomia, da taxa de juros, tem reagido muito bem. Nós vimos esta possibilidade e vimos que nós temos uma oportunidade aqui na nossa praça. Nós temos uma série de movimentações. Normalmente, essas movimentações ocorrem mais no estado de São Paulo, né, a grande economia do país, mas nós vimos que, enquanto o mercado de São Paulo, né, é um mercado que já tem muitas opções de capital abertos para quem queira investir, né, mas ainda várias empresas preparando para se fazer um IPO, que, por mais que seja grande, o maior mercado do Brasil, ele ia ter muitos concorrentes. Uhum. Né? Então, isso tem que... Né? Nós vimos, por exemplo, no passado, que não tinha mercado para todas aquelas empresas. Nós tentamos ganhar o Brasil inteiro, mas às vezes chegava a ter 7, 8, 9 empresas de capital aberto numa praça, mas num volume que talvez pudesse comportar 3 ou 4. Né? Então, a concorrência lá seria realmente muito grande. Né? E isso leva a concorrência por profissionais, leva a concorrência por terrenos, é uma competitividade difícil na praça. E que existiam poucas ou quase nenhuma alternativa regional. Né? Afinal, existem mercados importantes fora de São Paulo. Né? E aí nós vimos que nós éramos uma empresa muito bem colocada, né, com líder de mercado, um land bank muito importante, que o mercado deveria voltar a níveis de pré-crise, que nós podíamos aproveitar e realmente dar uma crescida grande. E pré-crise, quando nós falamos aqui, não é pré-crise pandemia, é pré-crise dos distratos e do impeachment da Dilma. Né? Exatamente, perfeito. Então, olha, nós vamos estar com um mercado aqui menos competitivo, no sentido de que nós já tivemos lá naquela época do boom imobiliário, lá de 2007 a 2013, 2014, praticamente 8 empresas listadas aqui no estado, hoje bem menos, né? Um cenário que as empresas locais, né, por não serem uma empresa, não tinha empresa local de capital aberto, né? Empresas que sentem mais a questão da crise, com menos disponibilidade de capital. Então, nós sentimos que nós tínhamos uma praça interessante, nós tínhamos uma posição de líder, nós tínhamos land bank, acreditamos, né, que o mercado deva voltar a níveis pré-crise. São Paulo já voltou o ano passado, né, é um bom indício, né, de se fazer. Até ultrapassou, não apenas voltou, como já ultrapassou. Já está ultrapassando. Né? O nosso mercado sempre foi algo como 15% do mercado de São Paulo, que também já é um outro indício que nós estamos com um mercado menor do que a nossa média que deveria ser. E praticamente muito poucas empresas de capital aberto, né? Muito poucas empresas capitalizadas. Então, a gente sentia que uma empresa de capital aberto, aqui uma empresa capitalizada, era um diferencial de mercado. Né? Vai te dar maior competitividade numa praça onde a grande maioria não tem esse acesso ao capital. Né? Enquanto no mercado de São Paulo, talvez com tantas capitalizadas que já existem e mais as novas, talvez o que acontecesse fosse uma hipercompetitividade. Quer dizer, muita gente com muito capital, né? Mas o capital não é uma diferencial ali, todos têm capital, vai dar muita competição. Então, nós teríamos um case diferente dos cases que existiam até então, né? Que era a maior economia do país, vai crescer, taxa de juros, São Paulo vai crescer, vamos pegar capital para crescer em São Paulo. Nós tínhamos uma posição um pouco diferente, um case diferente para ser contado. Tá? E acho que tivemos muito sucesso. Né? Foi um período que muitas incorporadoras buscaram, né, a Bolsa de Valores. Na verdade, dentro do volume que buscaram, poucas conseguiram efetivamente fazer seu IPO nessa janela. Né? E nós fomos uma delas, acho que a única dessa janela, né, praticamente fora de São Paulo, né, a conseguir, porque justamente tínhamos um case, né, que para um grupo de investidores parecia ser um case diferente de todos aqueles que existiam no momento. Né? Então, conseguimos realizar um IPO, conseguimos fazer um IPO em que as ações saíram dentro da né, faixa de valor. Tá? Isso, eu acho, se não estou enganado, fomos a única. Né? A única. No período dessa janela aí do segundo semestre, foi a única.
Então, realmente mostra, né, que o nosso case foi muito bem entendido, né, pelos investidores, que nos deram esse voto de confiança e que agora nós vamos, né, buscar trabalhar para atingir aquilo que nós nos propomos no IPO. E vocês, no final das contas, começaram a pensar o IPO antes dessa crise agora, que é a crise da pandemia, da Covid. Lembro até de conversas que tivemos, inclusive com o Leandro e tal, eram ainda antes, né? Nem falava de IPO, né? Mas, enfim, falava das possibilidades de país. Afinal, ano passado, como você comentou, São Paulo tinha sido o recorde, Porto Alegre, o sul do Brasil inteiro, de maneira geral, estava aquém do que deveria ser, porque tinha crescido muito e aqui ainda não tinha se recuperado. Então, eram muitas oportunidades, mas aí veio a Covid. Vocês conseguiram crescer esse ano, inclusive, na Covid? Como é que foram os resultados deste ano do período da Covid? Vocês se surpreenderam positivamente? Sim, na verdade, essa Covid trouxe vários momentos, né? Aquele primeiro momento que praticamente o país inteiro aí parou, né? E nós tivemos aí, no nosso caso, em Porto Alegre, a situação que, inclusive, as obras pararam, que não foi uma coisa comum. Na grande maioria das capitais, né, as obras acabaram continuando, mas aqui nós tivemos essa interrupção aí por um período. Todo mundo muito preocupado naquele momento, né? Então aquela posição de fortalecer o caixa, né? Tentar proteger o máximo possível o caixa, né? Mas o que aconteceu é que, à medida que as coisas, não digo que foi se normalizando, mas foram aos poucos voltando, né? Nós tivemos essa surpresa de realmente o nosso mercado, né, puxado pela taxa de juros, está respondendo de uma maneira que, mesmo com a Covid, melhor do que nos anos anteriores. Né? E isso, inclusive, que nos deu mais confiança a voltar, então, a falar com o nosso IPO, porque nós vimos que, mesmo por questão de Covid, para o nosso mercado específico, né, a situação estava melhorando, né? E é isso que nós estamos notando, né? Nós estamos notando recomposição de preço, quer dizer, tanto estoques quanto lançamentos, né? A gente vê o que vem aí nos meses, né, vieram melhorando em termos de valores, né? Aos poucos aí as empresas estão voltando a lançar, porque, na verdade, a lançar tem essa questão de convenção de vendas, de poder receber os clientes no plantão, então tudo isso mexe um pouco. Então, se foi buscando alternativas novas, né, de fazer convenções online, de fazer as próprias vendas online. Nós reformamos todo o nosso sistema comercial e hoje a gente consegue fazer tudo de maneira online, né? Então, realmente, a gente foi mexendo isso, botando isso em prática. Juliano, aproveitar esse gancho aproveitar esse gancho que você deu, né, para falar até dos aprendizados da crise da Covid. Eu aproveitar o primeiro, que é a questão do online. Nós fizemos vários estudos durante a pandemia e percebemos concretamente uma diferença de recuperação nas empresas médias, pequenas e grandes. Quanto maior o porte da empresa, mais rápido aconteceu a recuperação e mais intensa foi a recuperação. Então, tanto aquele período ali em especial de abril, que foi o fundo do poço, e ao longo de maio começou a melhorar e depois, a partir de julho, explodiu de crescer. As empresas grandes começaram esse processo de recuperação antes e numa intensidade maior. E uma das coisas que nós percebemos é justamente a capacidade de inovação e a velocidade de implantação de processos online do começo ao fim da jornada de compra. O quanto vocês conseguiram antecipar coisas que, eventualmente, vocês falavam que queriam fazer, planejavam ao longo do tempo, para esse ano e ano que vem, projetos pilotos, e, de repente, a empresa virou a empresa inteira com capacidade online para tudo. Eu acho que é bem interessante, né, esse teu dado, porque é o seguinte, né, nós já fomos uma empresa menor por muitos anos, então eu digo que essa memória ainda é viva para nós, né? A gente sabe como é que é sentar na cadeira, né, de dono ou CEO agora de uma empresa grande, mas também de uma média e de uma pequena, né? Então, são desafios diferentes, tá? Uma empresa menor, ela consegue ficar um pouco mais tempo, entre aspas, inativa, porque ela não carrega um custo fixo, uma máquina que precisa ser rentabilizada, né? Então, tu te recolher um pouco para esperar a época ruim passar, às vezes faz sentido, né? Da qual, às vezes, uma empresa maior, que ela tá aquela famosa bicicleta, né, que ela está andando, ela
ela precisa criar jeitos, maneiras de prosseguir, porque é muito penoso para ela. Eu me lembro quando nós éramos uma empresa pequena, a gente dizia, não, vamos lançar empreendimentos esse ano, não, vamos, quem sabe esperamos o ano que vem. Né? Hoje, as nossas metas são trimestrais, o que fechou o ano, então, existe uma diferença. Né? Então, nós fomos buscar, e tem uma curiosidade, nós temos um evento que nós fazemos aqui, que chamava Melnick Even Day, e nós estávamos indo, se não me engano, no 8º, 9º, 8º, 10º ano, e é um evento que a gente chegou a vender 200 milhões de reais num único dia, o maior evento do mercado imobiliário, talvez do Brasil. E nós estávamos justamente nesse período, quando veio a crise do Covid, nós já tínhamos feito a convenção de vendas presencial, mais de 1.000 corretores preparados para esse dia, tudo acontecendo. Quando veio a Covid, bom, agora não dá para se juntar. Como é que não dá para se juntar? Nós temos um evento que a gente põe 1.000 corretores, mais 1.000 clientes, as filas começam no dia anterior e ficam 24 horas funcionando, gerando contrato naquele ambiente de pressão, né? E aí nós fomos, bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos cancelar o evento? Não tem como fazer. Né? E aí aquelas coisas, né, que a empresa, né, que não pode parar, começa a pensar, pô, mas não dá, nós precisamos dessa receita, como é que nós vamos fazer? E aí nós transformamos o Melnick Even Day em Melnick Even Digital Days. E fizemos uma campanha que, em vez de ser em um dia, foi por um período maior aí de semanas, da qual nós, em 3 dias, praticamente, tornamos todo o nosso processo online. Tá? Desde a negociação, análise de proposta, assinatura de contrato, e realmente foi muito rápido, e tivemos ótimos resultados, praticamente terminado o Melnick Even Digital Days, o resultado foi muito parecido com o Melnick Even Day original, a diferença é que, em vez de fazer em um dia, foi em algumas semanas, né? Mas nós nos mantivemos ativos durante esse período. E até por praticamente ter sido a única empresa aqui da praça que se manteve ativa, tá? Com força, com mais visibilidade, acabou que praticamente todo o mercado, né, de corretores acabou trabalhando com quem estava trabalhando. Né? E aí nós tivemos realmente meses muito bons, né, e viemos tendo aí meses muito bons aí de vendas dentro desses aprendizados que vai deixar um legado, né? Porque essa questão online fez com que a gente ampliasse nossa venda para o interior do estado, porque às vezes é difícil ir até lá, mas agora de uma maneira online se torna mais fácil. Né? E isso vai a todas as áreas da empresa. Né? Hoje em dia, para pegar um projetista, né, daqui a pouco tu pode pegar de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. Né? Então, realmente, tu pode ter funcionários trabalhando de qualquer lugar para ti. E isso aumenta a possibilidade de pegar melhores escritórios, melhores talentos, né? Mas também aumenta a competitividade entre eles, né? Porque se tu tinha um escritório que, digamos assim, que competia com outros escritórios aqui na praça, hoje o Brasil inteiro pode fornecer para cá também, ele tem a oportunidade de fornecer para fora daqui, mas também os de fora daqui têm a oportunidade de oferecer aqui, de trabalhar aqui, né? Então, realmente, a gente tem trabalhado com isso. Hoje nós temos diversos escritórios. O Dória, né, de Curitiba, está num projeto conosco, que é o projeto do Pontal, inclusive, né, ele participa daquele projeto. Nós temos escritórios de São Paulo, então nós aumentamos nosso espectro, né, de trabalhar com escritórios de fora daqui, e isso é muito interessante, que oxigena muito a empresa, né? Quer dizer, novas ideias de escritórios de fora, então realmente dá uma oxigenada não só na empresa, mas até nos próprios projetistas daqui, que acabam, através da empresa, tendo essa troca. Né? Então, realmente está mexendo bastante, mexe com o produto. Né? Então, o coworking é uma situação que hoje nossos produtos, por exemplo, os produtos que nós chamamos emergentes, singles, tá? Praticamente todos vêm com uma área de trabalho, porque os apartamentos são pequenos, as pessoas estão trabalhando em casa, às vezes tu está lá e a esposa ou alguém passando, ou o marido passando aspirador de pó, ou cuidando da criança, tem muito barulho, preciso ir para algum lugar para trabalhar, quer sair de casa, tem uma área, né, para isso. Os empreendimentos de alto padrão, né, que os apartamentos grandes estão voltando a ter gabinete, que é uma área que no passado se teve, depois se perdeu. Outros nós estamos trabalhando não com coworking, mas com apartamentos maiores, que normalmente tu tem uma peça ou gabinete para trabalhar, mas tu quer receber alguém, né, e tu não gosta que as pessoas de fora venham para o teu apartamento. Dentro de casa, claro. Então, a gente, na infraestrutura, faz uma área com um lobbyzinho e uma sala de reuniões. Então, tu pode trabalhar na tua casa, né? Mas tu quer receber alguém, tu desce lá embaixo e atende nessa sala. Né? Então, os próprios produtos, né? As áreas de encomendas, storage, né? Hoje, não é de hoje, mas isso que se acelerou, mas nossos produtos há mais de ano contam com uma área de storage para receber encomendas, inclusive com congelador, com refrigerador, porque você pede comida congelada, um remédio tem que ser refrigerado. Então realmente isso aumentou muito, né, os pedidos online. Hoje nós temos, busca perto da guarita, né, deixar uma área de estacionamento para motocicletas, porque hoje esses motoboys, quando tu chega às vezes num prédio grande, às 9 da noite tem 6, 8 na frente, né, do empreendimento. Então tu buscar uma área para acomodar esse pessoal,
uma área que as pessoas possam receber essa encomenda com estar, tu fica lá embaixo, em vez de ficar na intempérie, no frio, né? Tu fica numa salinha esperando que chegou. Então, são coisas novas que vão se evoluindo, né? Então, a gente tem que aproveitar esses períodos de crise para buscar esses aprendizados. Juliano, estamos aqui há 1 hora conversando, dá para fazer mais umas 5 entrevistas, de tanto assunto que tem ainda para poder falar, mas queria encerrar ouvindo o que você espera para o Brasil no ano que vem, porque nós fizemos, inclusive, recente uma live da quinta onda, a Brain, a cada 45 dias, 50 dias, fez entrevistas ao redor de 700 pessoas, consumidores de imóvel, para ir medindo a temperatura da intenção de compra. No final de abril, chegamos no fundo do poço. No começo de maio, quando fizemos a segunda onda, falamos que provavelmente era o segundo poço. O fundo do poço, fomos recuperando e fizemos agora, no final de outubro, começo de novembro, 1.400 entrevistas. Nós falamos, como é a última do ano, nós queremos prever 2021, vamos fazer 1.400 entrevistas, nível presidencial, né? Isso é muito, muito profunda. E constatamos que a intenção de compra superou o pré-crise. Antes da pandemia, 43% das famílias queriam comprar um imóvel em até 2 anos. Agora são 46% das famílias com este desejo. É claro que a grande maioria dessas é um desejo, mas é a expressão de uma vontade que vai demorar para acontecer ou eventualmente não vai acontecer porque não vai encontrar o imóvel, alguma coisa vai acontecer, né? Mas ela, de qualquer maneira, expressa o percentual de famílias que têm esse desejo, esse sonho. E ele está acima da crise. Então, esse sucesso, você acredita que ele vai transpassar para 2021 e no nosso segmento nós poderemos ter um ano também aquecido em 2021? Fábio, assim, acho que todo o empresário ele também é um pouco otimista, né? Então a gente sempre, né, acredita, né, e busca que as coisas, um jeito das coisas acontecerem, né? Então, mas de outro lado, né, como a gente estuda aqui bastante o nosso setor, também somos realistas, né? Não adianta ser otimista sem base, né? O importante é ser um otimista com base para poder provar o teu otimismo, né? E uma empresa macroeconomista, né? Uma empresa que se preocupa muito com o cenário macro. Isso. Então, assim, né, lógico que ninguém consegue prever o futuro, né? Não é nessa ideia, mas o que nós acreditamos, né, é que sim, nós devemos ter um ano bom para o nosso setor, ou anos talvez bom para o nosso setor, porque a questão da taxa de juros é muito impactante, né, e por isso é o resultado da pesquisa, porque nós temos algumas situações. Primeiro, todo esse período do Covid, né, e acho que a gente vai ter ainda alguns meses pela frente, né, até que realmente tenha uma vacina e que a gente possa voltar um pouco mais à normalidade, senão nós vamos ter esse que se chama do novo normal, não, normal com certos cuidados, mas a pauta casa, a pauta residência entrou muito na vida do brasileiro, né? Nunca se discutiu tanto casa, nunca se ficou tanto tempo em casa, né, para ver aquilo de bom que ela pode oferecer e aquilo que falta e que tu precisa, né, e que pode ocasionar uma mudança, né? Não adianta a tua empresa te propor que tu possa fazer um home office, trabalhar 3 dias da semana em casa. Se tu é em casa, tu não está preparada para isso, né? Se não tem onde ficar em casa para poder trabalhar. Se teu prédio não oferece uma área para trabalho, né? Então, novas necessidades, como o pátio, como a questão do próprio gabinete ou área para trabalho, quer dizer, como essa área de storage, né, para ficar recebendo, não sei quanto, eu recebi mais teleentrega, encomenda esse ano do que minha vida inteira. Então isso já traz perspectiva das pessoas eventualmente olharem uma mudança de casa. Quem morava perto do trabalho porque era uma situação, daqui a pouco agora está em home office, não precisa mais, e pode ir para mais longe com uma qualidade de vida melhor. Então, só essa mudança de pessoas que já têm sua casa, né, já vai movimentar o nosso mercado. O segundo ponto é a taxa de juros, né? Se comparar com 2016, por exemplo, a diferença de juros faz com que uma parcela que tu pagava o mesmo apartamento em 2016, hoje é 30% menor. O que significa que é mais fácil para comprar imóvel. De quem comprou um apartamento de 100 metros quadrados poderia estar com o valor que tem mesmo, um apartamento de 140, 130, né? Fazer o upgrade, buscar aquela área que não tem, né? As varandas, o pátio, o gabinete. Então, tudo leva a crer que o nosso mercado vai se movimentar, né,
mantida essa taxa de juros e que acho que ela vai se manter, talvez não nesse patamar, talvez suba um pouquinho, mas ainda dentro de um patamar bem menor. Bem baixo. O boom anterior, nós estávamos com uma taxa de juros de 12%. Quer dizer, então não precisa estar tão baixo. Para 2%, ela poderia estar a 3,5%, mas já é uma diferença gigantesca, né? Então, acredito que isso vai realmente, esses dois assuntos, a pauta de casa, né, mostrando as deficiências e as mudanças da casa de cada um, mais a facilidade da taxa de juros, vai movimentar muito o nosso mercado, né? Bom, se o Brasil, além disso, ainda colaborar um pouco, né, com a sua macroeconomia, né, se as pessoas puderem, a economia voltar a rodar, né, o emprego, diminuir um pouco o número de desemprego, mais forte, melhor ainda, nós vamos ficando, né? Então, temos essa visão otimista, tanto é que buscamos o nosso IPO justamente para nos capitalizar e buscar crescer aqui no nosso mercado, né, acreditando que o mercado justamente vai crescer. E esse é o nosso desejo, a nossa esperança e aquilo que o nosso feeling, a nossa experiência de anos de mercado, os nossos estudos em relação à macroeconomia, é aquilo que, digamos assim, que nós... cenário que nos parece mais provável. Né? De novo, ninguém tem bola de cristal, né? A Covid está aí para mostrar que às vezes tudo muda, né? Então ninguém consegue adivinhar, mas estamos então de uma maneira otimista, acreditando que nosso mercado possa responder muito bem. Juliano, agradeço imensamente, eu acho que todo mundo que assistiu aqui deve ter gostado, porque ouvimos muitas coisas diferentes. E eu acho que as empresas que têm estratégia e têm cultura, que são duas palavras que você falou várias vezes ao longo de nossa conversa, elas sempre são capazes de superar as crises, né? A crise sempre traz sofrimento, mas se o provérbio chinês é verdade, traz oportunidade para quem tem estratégia e tem cultura de empresa. E eu acho que a Melnick, não tenho certeza que a Melnick tem esses dois pontos. Desejo muito sucesso no ano que vem e muito obrigado pela participação. Obrigado, Fábio, pelo convite. Um prazer enorme estar falando contigo e as pessoas aí que nos assistem, né? E realmente estamos satisfeitos que, apesar de tudo que ocorreu esse ano, né, ainda temos alguns motivos para comemorar. Obrigado pelo convite e boa tarde para todo mundo.